Vocês acham que ele está pensando o Xi Jinping, junto com o Partido Comunista Chinês, de falar, olha, daqui a 2 anos a gente está botando o pé em Taiwan? Não 2 anos, mas eu digo, no horizonte muito próximo? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, mas o fato passa pela cabeça deles, né? Assim, como vai ser feito, a gente não sabe, mas esse é o objetivo de longo prazo dele, de unificar a China de novo. E ele também assiste o que está acontecendo do outro lado, né? Assim, uma coisa que é importante de falar, até voltando para a indústria de semicondutores, por exemplo, se hoje a China, chega em Taiwan e fala assim, agora Taiwan é minha, tá? Não é, vamos dizer que isso aconteceu. E o chinês chega na fábrica da TSMC, ele não consegue produzir semicondutor. Não é você ligar o botãozinho da máquina lá e sair imprimindo. Você tem meia dúzia de engenheiros no planeta Terra que tem capacidade técnica de operar aquela máquina. Para que aquela máquina funcione, você tem que ter suporte incondicional da SML, que está lá na Holanda mandando suporte. Você tem um chip específico de silício que funciona para aquela máquina que tem 99,18 noves depois da casa da vírgula de pureza para poder imprimir esse tipo de semicondutor, que tem 2 empresas nos Estados Unidos que conseguem produzir isso. Então, assim, não é que você apertou o botão e sai fazendo semicondutor de ponta. O chinês não tem a cadeia inteira, né? Assim, o chinês ele não consegue chegar em Taiwan e conseguir produzir esse semicondutor. Ele está investindo, ele está tentando fazer, mas é muito mais fácil para os Estados Unidos, que domina quase todo o restante da cadeia, construir capacidade produtiva ou nele, ou apoiar outros países do Ocidente, como Coreia do Sul e Japão, para fazer esse pedaço de impressão, do que a China ter todo o restante da cadeia dentro de casa. Então a própria China sabe, e assim, e eles são bem espertos, que ele não consegue entrar em Taiwan e começar a fazer o semicondutor. Inclusive, o Morris Chang, que é o fundador, criador do conceito da TSMC e um dos principais acionistas até hoje, é um senhorzinho dos seus 90 anos de idade, ele fala que eles construíram em Taiwan o que ele chama de Silicon Shield, que é o escudo de silicone, que é o escudo de silício, né? Que é a matéria-prima dos semicondutores. Porque é tão importante o que ele faz e é tão difícil que ninguém consegue replicar direito, que a China tem medo de entrar em Taiwan com violência, porque senão ela não tem semicondutor, e os Estados Unidos têm medo de que a China entre, então ele protege Taiwan também. Então ele criou meio que um escudo baseado na capacidade que ele tem de fazer semicondutor. E mesmo cedendo às pressões geopolíticas de fazer fabricar nos Estados Unidos, no Japão e diversificar, a TSMC mantém o principal laboratório de pesquisa e dos semicondutores mais avançados dentro de Taiwan por uma decisão deles mesmo. É quase uma decisão de defesa de Taiwan. Ela está protegida enquanto ninguém mais no mundo conseguir fazer igual ele faz aquilo lá. Então, no final do dia, eu acho que dá para você ver por várias medidas. Desde os Estados Unidos, ele proibiu que as empresas americanas de ponta de semicondutores vendessem equipamentos por chineses, não só o semicondutor de ponta. Não pode vender o equipamento que faz semicondutor de ponta, e qualquer americano que trabalha em empresa chinesa tentando desenvolver semicondutor de ponta perde o passaporte. Ele proibiu que a mão de obra americana, que é a melhor do planeta, trabalhe nisso para eles. Né? Então, quando a China olha isso, ela fala, bom, vamos tentar desenvolver in-house. E eles estão tomando várias medidas para preparar a China para o mundo onde ela não consegue contar mais com o Ocidente em termos de tecnologia. Então você tem no tabuleiro, nos dois lados, todo mundo se preparando. Mas é um negócio super complexo, não é trivial. E eu acho que todo mundo sabe da dependência dos dois lados da indústria de semicondutor de ponta. Então isso acaba protegendo a gente, quando a gente fala humanidade, de um conflito bélico entre as duas maiores potências do planeta, por conta disso. Mas é um equilíbrio muito delicado, né? Eu acho que a palavra tabuleiro que o Murilo usou bem é própria, porque cada um mexe as peças que consegue. Como você comentou, Bruno, a China é dependente de petróleo, de comida e semicondutores, né? Então, o que eu faço com semicondutores? Como o Murilo comentou, não tenho o que fazer. Então, eu tenho o que fazer, mas isso vai demorar muito tempo, vai demorar... Assim, não dá. Então, faço acordo com o Brasil para tentar importar comida, faço acordo com países produtores de petróleo naquilo que eu consigo me proteger. Cada ato tem sua consequência, né? Então, invadir Taiwan simplesmente por invadir, qual é a consequência disso? O que eu ganho com isso, né? Então, acho que tudo isso faz parte do tabuleiro, mas no final das contas, os movimentos não parecem são simples assim, né? Então, a complexidade desses movimentos são muito maiores. Por isso que é muito difícil imaginar se isso vai acontecer ou não.
é uma complexidade imensa, mas não nos parece ser o caso num curto espaço de tempo. Mas vendo pelo cenário, pelo visto, os Estados Unidos está na frente. Não, hoje eles estão na frente. Não dá para a China falar, esse daqui, essa bola é minha, ninguém vai mais jogar, porque os Estados Unidos segue jogando, no caso. É que a China, a meu ver, ela tem uma vantagem, pelo menos, né? E aí eu queria saber a opinião de vocês. Novamente, citando esse livro do Ray Kurzweil que eu tô lendo, lá ele fala o seguinte, ele começa falando sobre a evolução da vida no planeta Terra. Porque ele fala que é um processo que veio se acelerando. Bilhões de anos sem vida no universo, aí formou a Terra, aí ficou um tempão sem vida e de repente vem organismos unicelulares. Aí demora bilhões de anos para virar pluricelular. Aí daqui a pouco vai e vira peixe. Daí anfíbio. Aí milhares de anos répteis, outros milhares mamíferos. Aí vem o ser humano e o ser humano começa a fazer tudo evoluir de uma maneira drástica até que ele vai e cria uma inteligência artificial. Que não chegou no ponto ainda de falar, nossa, isso aqui é quase humano, né? Porque o ChatGPT é surpreendente, mas antes dele tem o Deep Blue, muito bom em jogar xadrez, ganhou do Kasparov. Sim, mas você não sabe a diferença entre um gato e um cão. Sim. E uma criança de 2 anos saberia. Mas agora tá chegando num nível realmente exponencial. Então não tenho dúvida que daqui a alguns anos a gente vai olhar para uma IA e falar, cara, isso aqui é mais inteligente do que a humanidade inteira somada. E essa vai ser a arma suprema de guerra. Só que na hora que os americanos eles começam a desenvolver isso, e desde o começo desse ano, com a porta escancarada pelo ChatGPT, você tem muita discussão, você tem o Elon Musk falando, para esse negócio, o Yuval Harari falando a mesma coisa. E por mais que todo mundo sabe que não dá para parar, que essa estrada tá pavimentada com ouro, quem percorre primeiro pega o ouro na frente. Mas tem muita discussão em sociedades abertas. Na China não vai ter discussão. Se o Xi Jinping falar, desenvolve, mas tem o risco de não sei o quê, desenvolva, né? Sim, ou senão você vai sumir e voltar daqui a 3 meses mais magro adorando o grande irmão. Então, a China, ela tem uma série de barreiras a menos para esse desenvolvimento. Vocês acham que ela está muito atrás, ela está próxima, porque eles falam, não, queremos ser o líder em tal setor em tanto tempo. E como eles botam muito recurso e não tem barreiras, muitas vezes conseguem. Dá para a China passar nessa escala, rumo a essa arma suprema de guerra? Quantas horas a gente tem aqui de podcast pra falar?